Olá, nessa aula de hoje nós vamos fazer o seguinte exemplo, que consiste em mostrar que esses vetores, 1, 0 e 0 e 1, ambos elementos do R2, tá? Você pode considerar como pares ordenados, ou até mesmo vetores, não tem problema algum. Nós vamos mostrar que esses dois elementos, eles geram todo o espaço vetorial real R2, tá? Então, esse aqui é o nosso exercício. E aí vamos fazer, né, de modo passo a passo para você realmente entender como fazer esse exercício. Então, vamos aí para a demonstração. Para verificar que todo o espaço vetorial R2 ele é gerado por esses elementos V1 e V2, nós devemos garantir que exista para qualquer um dos elementos aqui no R2 uma combinação linear entre o vetor V1 e o vetor V2 que resulte no elemento, tá? A ideia é o seguinte, você vai pegar um elemento genérico do R2, seja, vamos aqui pegar x1, y1 pertencente ao R2, tá? Você pega um elemento genérico aí, pertencente ao R2. Poderia pegar XY? Poderia. Eu só peguei X1, Y1 para não ficar o mesmo XY. Mas se você quiser pegar simplesmente XY, não tem problema algum, tá? Aqui eu peguei X1, Y1, um elemento genérico do R2, tá? E o que eu tenho que mostrar? Eu devo encontrar escalares, tá? Escalares. Vou colocar aqui alfa, alfa1 e alfa2, tá? Escalares alfa1 e alfa2, tais que eu consiga escrever esse x1, y1 como combinação linear de V1 e V2. Como assim? Eu quero mostrar que eu consigo escrever x1 e y1 como sendo combinação de V1 e V2. Isso significa encontrar esses escalares de modo que isso aqui satisfaça, tá? x1 e y1 ele seja igual aos escalares alfa1 multiplicado 1, 0, mais alfa2 multiplicado 0 e 1. Observe que eu peguei um elemento genérico do R2. Se eu conseguir mostrar que desse elemento genérico eu consigo escrever ele como uma combinação linear desses dois pares ordenados, quer dizer que qualquer elemento pode ser escrito como combinação linear. Se qualquer elemento pode ser escrito combinação linear, quer dizer que esses elementos de fato geram o espaço vetorial. Então vamos aí para essa resolução, tá? Vamos aí resolver. Resolver o quê? Vamos fazer a distributividade aqui desses escalares em relação a esses pares ordenados, tá? Então, do lado esquerdo aqui, não vamos fazer nada. Vamos fazer o seguinte, na verdade, vamos pegar esse par ordenado e vamos colocar ele do lado direito. Isso aqui vai ficar mais intuitivo no momento que a gente for para resolver o sistema que vai aparecer, tá? Então, vamos deixar ele do lado esquerdo aí. Vamos, então, fazer essa multiplicação por esse escalar neste vetor. Observe que ficaria alfa1 multiplicado cada uma das entradas. Vai ficar alfa1 vezes 1, alfa1. Alfa1 vezes 0, vai ficar 0. Então, ficaria assim, alfa1, tá? Ficaria alfa1 vezes 1, que é só alfa1, e alfa1 vezes 0, que daria 0. Isso aí somado com alfa2 multiplicado por 0, né, na primeira coordenada e multiplicado por 1 na segunda coordenada. Na primeira coordenada ficaria alfa2 vezes 0, vai dar 0, tá? Então, alfa2 vezes 0 dá 0. E na segunda coordenada, alfa2 vezes 1 dá alfa2. Tudo bem? Beleza. Então, nesse caso,
fiz a multiplicação por escalar e agora eu vou fazer a soma desses dois pares ordenados. E vocês vão perceber nos próximos exemplos que são todos passos iguais, só muda o conjunto e a operação no conjunto, mas os passos são sempre os mesmos, tá? Então vamos fazer aí a soma desses dois pares ordenados. O par ordenado α1 e 0 e o par ordenado 0 e α2. Neste caso vai ficar na primeira coordenada α1 vezes 0, α1 mais 0, que vai dar só α1. E na segunda coordenada vai ficar 0 mais α2, que vai dar somente α2. Isso igual a x1, y1. Isso aqui, usando a igualdade entre pares ordenados, tá? Igualdade entre pares ordenados. Isso aqui só vai acontecer se e somente se, tá? Isso aqui acontecer. A primeira coordenada de um par ordenado foi igual à primeira coordenada de outro par ordenado. A segunda coordenada do par ordenado for igual à segunda coordenada do par ordenado. Então, nesse caso, eu tenho que α1 deve ser igual a x1 e o meu α2 deve ser igual a x2, desculpa, a y1. E observe o seguinte, tá? Aqui a gente acabou o exercício. Por que a gente acabou o exercício? Porque eu precisava encontrar esses escalares α1 e α2, tudo bem? A princípio isso aqui me geraria um sistema, mas aqui não gerou. Nos próximos exemplos vocês vão ver esse sistema atuando, né? E a gente vai precisar usar um software para resolver esse sistema. Não precisa não, a gente vai usar esse facilitador, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho a minha solução para α1. A solução para o α1 é ser igual ao x1. A solução do α2 é ser igual ao y1, tá? Isso aqui deu esta solução porque, de fato, esses elementos, esses pares ordenados que foram escolhidos aqui para fazer essa verificação, que geram todo o espaço, eles são chamados de base canônica. Isso porque é muito fácil eu escrever qualquer par ordenado como combinação desses dois. Basta você pegar esse escalar aqui, ou seja, basta você pegar um escalar multiplicando esse primeiro vetor, o escalar deve ser a coordenada xy, né, x1. Enquanto multiplicando o vetor v2, basta você pegar a segunda coordenada, que é o y1. Como assim? Vamos aqui fazer, por exemplo, o vetor 4 e menos 2. Como é que eu escrevo ele como combinação desses dois pares ordenados? Aqui ele já me disse a resposta, tá? Aqui ele me diz a resposta. Basta você pegar o seu α1 sendo igual ao x1, a sua primeira coordenada. Então, basta eu vir aqui e colocar o 4. E aqui no α2, basta você vir e pegar o valor y1. Nesse caso, é a coordenada y. Basta você pegar aqui sendo y2. Se você fizer a multiplicação por escalar e a soma, você pode perceber que realmente vai dar o vetor 4 menos 2, tá? Só para mostrar isso, você pega aqui, faz o mesmo procedimento, multiplica o 4 por esse par ordenado, vai ficar aqui 4 na primeira coordenada e 0 na segunda, mais menos 2 vezes 0 e 1 vai ser 0 na primeira coordenada e menos 2 na segunda. Fazendo essa soma, vai ficar na primeira coordenada 4 e 0, vai dar 4, e na segunda coordenada vai ficar 0 e menos 2. E observe que realmente deu o nosso elemento que eu queria escrever como combinação linear de 1, 0 e 0 e 1, ok? Então, gente, os passos para mostrar que o meu espaço vetorial R2 ele pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores V1 e V2 era simplesmente fazer isso. É mostrar que um elemento genérico no conjunto,
ele consegue ser escrito como combinação linear desses elementos que você quer mostrar que são geradores, tudo bem? Uma vez você encontrando esses escalares, porque de fato, para mostrar que é uma combinação linear, você tem que encontrar esses escalares. Uma vez você encontrando solução para esses escalares, você de fato mostra que essa sua equação, né, essa sua combinação tem solução. Portanto, os vetores 1, 0 e 0 e 1, 1, 0 e 0 e 1, de fato, geram todo o espaço vetorial R2, tá? Então, esse aí era o exercício. Eu espero que vocês tenham entendido.